Graça e paz, tudo bem? Esse momento da série é muito interessante, né? Porque Deus vai falando conosco aquilo que Ele espera de nós. E eu, quando preparei a palavra, foi muito forte para mim, porque há 2 semanas atrás eu preguei domingo à noite aqui, e Deus me deu uma palavra. Eu até quero pôr na internet, depois eu vou passar o link para vocês entenderem. Deus me deu uma palavra que falava sobre recomeço. E o Espírito Santo, a gente tem um acordo. Eu não subo no altar se Ele não falar comigo antes. Eu só subo se eu estiver na presença dEle. E no domingo que eu fui pregar, Ele falou assim para mim: você está recomeçando hoje. E hoje, quando eu chego aqui, e nós estávamos nos preparando para a ceia, e a pastora falou acerca de aliança. E ele novamente falou: hoje eu renovo a minha aliança. E eu abri minha Bíblia, e eu havia trazido, além da palavra, algo para repartir com vocês no final do culto. Mas aí o Espírito Santo me mostrou algo. Eu achei um cartão meu. O cartão de quando eu trabalhava numa empresa em São Paulo. Isso fazia uns 20 anos atrás. Até mais. E quando eu olhei esse cartão, eu vi quem eu era. E hoje eu vou falar para vocês sobre encontrar quem está perdido. Glória a Deus. Se eu falei sobre recomeço, hoje eu quero falar sobre como recomeçar se a gente nem sabe às vezes que está perdido. Essa palavra que eu quero ler com vocês hoje é muito conhecida, fala sobre o filho pródigo. Existem alguns homens de Deus, como Agostinho, ou Santo Agostinho, que dizia que essa palavra fazia parte das parábolas dos 4 verbos, que era perder, procurar, encontrar e alegrar-se. E não é à toa que Jesus diz que Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. João, o evangelista, vai falar que Ele deu a sua vida por nós. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã com vocês, sobre estar perdido. Quando eu olhei esse cartão, eu vi minha história, e eu vi que eu estava perdido. Lucas capítulo 15, verso 11. Abra na sua Bíblia e deixa aí ela aberta no seu celular, no seu tablet, sei lá. Deixa aberto que a gente vai
tudo isso hoje. E eu vou te mostrar como se encontrar em Deus hoje. O Espírito Santo vai falar. O texto diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da minha herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutamente, de qualquer maneira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com ele, as bolotas e as vagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dizer: pai, peguei contra o céu perante ti, pois mais não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e coloca-lhe nele um anel na mão e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, porém, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis aqui que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e não são as minhas coisas as tuas? Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola do filho pródigo, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Algumas vezes nós temos algumas expressões evangélicas, né, que nós repartimos com as pessoas e às vezes nem sabemos o que elas significam. Muitas vezes eu ia numa igreja que eu já havia participado e alguém vinha alegre e falava assim para mim: olha, o filho pródigo voltou. E muita gente não sabe nem o que quer dizer pródigo, né? Filho pródigo é um filho gastador, um filho perdulário. Então às vezes a gente acha que está elogiando a pessoa, falando: olha o filho pródigo, é o filho gastador, o que está perdido. E aí você pode colocar uma série de significados nesta palavra. Essa palavra faz parte de uma sequência de 3 histórias.
e ela é usada como uma metáfora. Jesus está querendo usar essa história como um exemplo para nós. Isaías, por exemplo, ele usava esse tipo de história quando ele falava com o povo, e Jesus lembra disso. Inclusive ele vai usar uma palavra muito parecida, a parábola da vinha, os trabalhadores da vinha. Pois quem puder, anota aí, Isaías 5. Esta palavra Jesus se lembra dos textos de Isaías, e ele vai contar essa história. Mas eu queria antes mostrar para vocês entenderem o contexto todo dela. Onde Jesus estava? Jesus está indo para Jerusalém. A gente sabe disso desde o capítulo 9 de Lucas ao 19. Vai mostrando aonde ele estava. Por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus estava passando por Samaria. Provavelmente Jesus aqui estava perto da Transjordânia, ou Jordânia, que é o país atual. Por que ele chama Jordânia? Porque ele está além do rio Jordão. Quem se lembra, para o povo entrar na terra prometida, ele teve que passar que rio? O Jordão. É esta a região que Jesus estava. Mais ou menos uns 40 quilômetros de Betânia, vamos por mais uns 45 quilômetros de Jerusalém. O texto aqui no meio do caminho vai dizer que é aqui que Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro. Então ele ainda leva 4 dias para chegar até Betânia, para ressuscitar a Lázaro. Então muito provavelmente ele estava ali, perto do rio Jordão, numa cidade. Se você abre aí agora, continua na sua Bíblia, capítulo 14, volta um capítulo aqui, do capítulo de Lucas. O capítulo 14 vai começar assim, olha só que interessante. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles nos estavam observando. Então, no capítulo anterior, diz que Jesus, que era sábado, e que Jesus estava na casa deste fariseu. Isso vai dizer muito para a gente acerca desse texto. Por quê? Porque no capítulo 14 ele está falando com quem? Com a elite religiosa daquele tempo. Agora, no capítulo 15, quando começa o capítulo 15, ele começa dizendo assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuraram dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Então onde estava Jesus agora? Comendo com pecadores e publicanos, já no dia seguinte. Então é por isso provavelmente que os fariseus se indignam com Jesus. Ora, o Senhor está num momento aqui conosco, agora o Senhor está com esses pecadores. Agora, como eles sabiam disso? As casas, naquele tempo, muitas vezes elas a grande parte delas era pequena, então não havia espaço dentro da casa. O que eles faziam? Muitas vezes eles faziam casas com laje. Para quê? Para poder comer lá em cima. Então elas tinham uma escada do lado de fora que subia, e as pessoas se reuniam para comer nessa laje. Então provavelmente era na mesma cidade, e é por isso que eles se indignam. Ora, Jesus está agora conosco, nos ensinando no capítulo 14, e no capítulo 15 eles estão olhando ele ali, numa festa, comendo com os pecadores e os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos eram os judeus, que eram buscados pelo governo de Roma para recolher os impostos. Então eles eram tidos como os traidores. Então ele come com traidores e com pecadores. Isso os deixa muito indignados, e eles vão ali até a porta para começar a insultar e falar de Jesus. E aí Jesus desce, e com todo o carinho e calma possível,
ele começa a contar essas parábolas. E ele vai contar 3 histórias que se interligam nesta do filho pródigo. Portanto, quando eles reclamam para Jesus, Jesus volta e lhes dá um exemplo através destas histórias. Ele começa a partir da ovelha perdida, que nós vamos encontrar uma história muito parecida em Mateus no capítulo 18. Mas aqui o texto, o evangelista está querendo falar de ovelha perdida no sentido de que Deus vai buscar o pecador que está perdido. O texto de Mateus está falando que Deus cuida dos pequeninos. Depois vocês entram lá e examinam. O texto está em Mateus 18, versículo 10. Então, o outro texto fala num outro sentido. Aqui está falando acerca dos perdidos. E aí ele diz então: e lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, e que até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Repara aqui, ele pega e fala: olha, uma ovelha perdida. Quem é essa ovelha? É o pecador arrependido. E quem são os 99? Os justos. Quem são os justos aqui? Que Jesus está querendo usar de exemplo? Os próprios fariseus. E aí vem uma outra parábola, a da dracma perdida, em que ele vai continuar dizendo, ou é uma interjeição dizendo, vou falar mais uma para vocês. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele termina a outra parábola e fala acerca dela, ele explica ela, o que ela significa. Significa sobre a importância de vocês se acharem justos, mas Deus dá importância para aquele que se arrepende. Mas vamos voltar para o texto então. Jesus começa falando, e disse, algumas versões, o texto fala assim, e Jesus, e continuou, ou seja, mais uma história. Se uma não foi suficiente, duas não foi suficiente, eu vou falar para vocês a terceira. E vem e discorre acerca destas histórias sobre os 2 filhos. Agora, preste atenção, como termina a primeira? A primeira termina dizendo que há alegria no céu. Segundo, termina dizendo que quando há esta alegria, todos os que estão ali no céu se alegram também. E aqui a ênfase é mais no perdido. E o texto começa no verso 12, o menino dizendo: pai, quero minha parte na herança. Em outros sentidos, a herança aqui normalmente é só quando morre, não é? Dificilmente alguém, às vezes até alguém prevendo um problema familiar, faz uma partilha de bens em vida. Mas aquele testamento que deixa, só deixa para ser cumprido após o quê? A morte. Concorda? Aqui o filho chega e fala: pai, quero minha parte da herança. E vocês têm que ver que isso é um pedido para a cultura daquela época muito grave. É uma afronta
quem? Do pai. A cultura judaica ela é firmada em cima da figura do pai. Por quê? Porque ele representa a figura do Pai Celeste. Portanto, há na cultura hebraica, até hoje no Oriente Médio, uma grande reverência para com o Pai. Em segundo lugar, qual é a figura mais importante na cultura hebraica e que também faz um paralelo no espiritual? A mãe? Não. O irmão mais velho, ou o filho primogênito, um representando Deus o Pai, e o outro o Filho. Estas são as duas figuras mais importantes. Então, quando o filho chega e fala: pai, eu quero a minha herança, ele está querendo dizer assim: pai, morre logo que eu quero a minha parte, eu quero aproveitar a minha vida. Porque se eu for esperar o senhor morrer, muitas vezes é capaz de o senhor demorar e eu desperdiçar aqui minha vida aqui inteira e não gastar esse dinheiro todo. Repara que isso seria uma afronta. Muitos árabes não acreditam nessa história. Por quê? Porque eles falam: é impossível um filho fazer tal pedido para um pai. Mas aqui Jesus mostra que esse pai concorda com esse pedido absurdo do filho. Outro dia eu estava assistindo um programa com a minha esposa, em casa lá, como é que era? 90 dias para casar, chama o programa lá na televisão. E falava de um turco. Esse turco foi para os Estados Unidos para casar com uma americana lá. Só que aconteceu o seguinte: essa americana já tinha sido casada e tinha 2 filhos. E a família desse turco, quando sabe, pede para ele não casar. E a minha esposa virou para mim assim: e esse cara não vai obedecer aos pais, não vai casar. E a minha esposa falou assim: como é que esse cara faz isso? Como é que ele, né? 38 anos. Nossa, tô chorando demais. 38 anos. E aí, como é que esse cara obedece com os pais assim, com essa idade? Ele já é grande, ele já deveria tomar as próprias decisões. Aí eu expliquei para ela: na cultura do Oriente Médio, ou essa cultura que eles vivem, Turquia está dentro do Islã, e aí a cultura deles exige isso. Então, esse homem vai obedecer hoje, porque até hoje eles têm essa figura do pai com essa reverência, com este respeito. No mundo moderno, no mundo que vivemos hoje, é justamente o contrário. Depois da Segunda Guerra Mundial, a cultura começou a fazer o quê? A destruir a imagem do pai, do patriarca. Isso se acentua nos anos 60, na espécie de revolução sexual, quando inventam a pílula e aí o negócio desvirtual. Na cultura americana surgem uns programas de televisão. Eu acho que eu estou procurando o mais velho aqui, mas vou falar 2: Ginny é um gênio e a feiticeira. Nesses 2 seriados de TV, a figura paterna é o quê? Um pai bonachão, banana. Depois vieram os desenhos para ensinar a mesma coisa para as crianças. Vieram os Flintstones e os Jetsons. Figura do pai, também um bobalhão. E hoje vou falar de 2 exemplos talvez mais modernos para as crianças: os Simpsons, em que o pai é um palhaço, e aquela porquinha lá, Peppa Pig, que o pai é um banana. Não é nem um porco. Então vocês percebem que, olhando hoje nessa cultura, talvez essa história não faça tanto sentido. Mas naquela época era muito para esse rapaz vir e pedir: pai, reparte e me dá a minha parte. Uma coisa, todo mundo também pensa que é metade, né? Não é verdade? 2 filhos, metade para um,
metade para o outro. Não é. 2/3, ô filhinho, obrigado, hein? 2/3 para minha palma. Só não vou suar na frente da câmera aqui para ficar esquisito. Né? Só se eu tenho que depois eu corto, né, irmão? É brincadeira, deixa rolar. Então vocês percebem que a gente pensa que é 50, mas não é. O mais importante, o segundo mais importante, era o filho primogênito. Por isso que a própria palavra de Deus fala que o primogênito é o mais importante. Jacó vai roubar o que de Esaú? A primogenitura, ou seja, o direito. Então o filho mais velho ficava com 2/3, e o filho mais novo, ou os outros, repartiam o que sobrava, 1/3. Então percebe que o pai dá os 2/3 ao filho, porque olha só, ele repartiu entre quem? O texto vai falar aqui, ó. O pai dá-me parte da herança que me pertence, e ele repartiu entre eles. Ou seja, o outro também repartiu a parte dele já, e o pai não morreu, mas o pai já entregou para eles. Então percebam que nessa cultura isso é muito absurdo. Mas Jesus continua a história, falando: olha, mesmo assim, esse rapaz vai, e em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Esse texto aqui, terra longínqua, não quer dizer que ele foi para um lugar muito distante, quer dizer que ele ficou distante de Deus. No texto bíblico, sempre em hermenêutica, a gente fala assim: quando você fala assim, estar num lugar distante, numa terra longínqua, não está querendo dizer só o local, está querendo dizer longe de Deus. Jonas é um exemplo disso. Ele vai lá, compra uma passagem para onde? Num lugar distante. Ele estava querendo ir fazer um cruzeiro? Não. Ir para um bem longe? Não. Ele estava querendo ficar longe de Deus. É isso que significa. E esse rapaz vai para longe de Deus. Ou seja, muitas vezes a gente acha que ficando distante de longe de Deus a gente pode curtir a vida, porque eu estou livre de qualquer obrigação perante o meu pai. Porque é isso que o filho mais velho vai falar: ó, Senhor, eu fico aqui, eu obedeço o Senhor, e é isso que eu ganho. Então muitos pensam: eu preciso ir para bem longe dele, que é para não ter que cumprir nada daquilo que ele obriga a seus filhos. Muitos dos argumentos de pessoas que eu conversei e que eu falei acerca de Deus para ela, um dos argumentos que sempre usaram comigo é: mas eu vou ter que parar de fazer tudo que eu estou fazendo. Não é assim? As pessoas falam: mas pastor, eu vou ter que parar de beber, tenho que parar de fumar, fazer as coisas que eu gosto. Ou seja, ela acha que estando distante ela não precisa fazer nada disso. Não há nenhuma lei moral que a obrigue a fazer isso. Aliás, tem até piadinhas sobre isso. Da mulher que chegou para o pastor e falou: deve ser difícil e chato ser pastor. E ele pergunta para ela: mas por que, minha irmã? Ah, porque vocês não podem fazer nada aí, ó. Vocês não podem tomar uma cervejinha, se alegrar, não pode sair numa festa, pode fumar um cigarrinho, não pode dançar um forró. Aí o pastor falou para ela: minha filha, eu posso tudo isso. A diferença entre eu e você é que você quer, eu não. Portanto, isso aqui é uma escolha. Mas eu moro, e esse rapaz quer ficar longe e ele gasta tudo. Pô, mas como é que o cara gasta tudo aquele dinheiro? Era muito dinheiro, muito. Como é que ele gasta tudo assim?
viver essa vida, sabe por quê? Muitas pessoas às vezes querem as coisas para se encher. Ela acha que ela pode se encher, se completar com drogas. Ela acha que ela pode se encher com pessoas. Ela acha que ela pode se encher na bebida ou fazendo viagens, mas nada disso torna uma pessoa plena. Aliás, Salomão ensina isso, que nada enche um homem. Ele passa um capítulo inteiro falando acerca disso. Em Eclesiastes, um livro inteiro, Eclesiastes. E quando ele termina o livro falando que nada disso enche um homem, posse não enche um homem. Vocês já viram gente que às vezes é fissurada, compra isso, depois já enjoou, depois compra outro, já enjoou, compra outro, quer sempre ter, e nada a satisfaz. Ou então, bebida, droga, nada satisfaz. Salomão vai chamar isso de quê? De vaidade. E aí ele termina o livro de Eclesiastes falando: olha, isso aqui tem um gosto amargo de vinho, dá uma dor de cabeça danada, e não enche o homem. Aí ele vai começar a cantar, diz que é o livro seguinte. Aí ele fala assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho, que ele tinha falado no capítulo anterior. O que ele está querendo dizer? Só Deus enche o homem. E aqui esse rapaz gasta tudo. E quando começa a dificuldade, ou seja, naquela terra houve grande fome, começou a padecer necessidade. E aí ele vai no fundo do poço, que na Bíblia sempre se assemelha aos povos. E ele passa a comer comida de porco. Isso aqui também é uma metáfora, é um exemplo que está aqui dentro. Jesus está querendo dizer assim: olha, tem gente aí que me troca para comer comida de porco. Tem gente que me larga e acha que está rico e come comida de porco. Então, o Espírito Santo fala com ele e lembra ele que não só o filho, mas os trabalhadores eram bem tratados pelo Pai. E então ele tem aquela iluminação, aquele discernimento que não é nosso, ele vem na vertical, vem do Espírito Santo, e ele fala no coração daquele homem, lembra ele: olha, você lembra daquele tempo que você estava lá? Você já tinha uma vida boa, mas mais ainda, até os trabalhadores do seu pai têm uma vida melhor ainda, que essa de comer com porco. E o que ele faz? Ele se arrepende. Ele fala: cara, joguei tudo fora. Mas ainda que eu tenha perdido tudo, eu vou de volta para o meu pai. Porque mesmo que eu não seja digno de ser chamado seu filho, eu ainda posso servir. Você está entendendo? Olha a perspectiva desse cara. Como esse cara renasce. E ele acha uma proposta de recomeço. E ele volta. Eu vou voltar. E o texto é muito bonito, porque ele mostra exatamente isso. E levantando-se foi parar com seu pai. Quando ainda estava longe, olha só que lindo. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Eu fui para Israel e a gente foi visitar o que eles chamam de kibbutz, de fazendas lá. E as fazendas, normalmente, as vilas, esse kibbutz, ficava no alto do morro. E para você subir não era uma caminhada reta, normalmente ela é circular, vai circundando o morro até chegar lá em cima. Quando esse rapaz começa a subir o morro,
os trabalhadores provavelmente o viram subir. E quando viram, vão avisar o seu pai. E quando eles avisam o seu pai vai correndo ao encontro dele. Por quê? Porque o que ele fez foi muito grave. O que ele fez diante de Deus, largando tudo e indo embora, foi muito grave. E o pai então pensa assim: a hora que ele começar a subir, que ele chegar, que ele entrar na vila, sabe o que vão fazer com ele? Vão apedrejar ele, vão matar ele. Então eu vou correr antes. E ele corre antes. E quando ele o abraça, ele o faz com um certificado público, fala: eu não tenho nada contra ele, não façam nada contra ele. E mais, vai lá e pede aos seus servos que tragam uma roupa e coloque nele o anel da autoridade, o anel da família, e coloque nele sandálias. Por que sandálias? Normalmente os escravos naquela época, e era essa a situação desse rapaz, estava descalço. E é isso que o pai faz quando vai atrás dele. O perdoa e o ainda honra, falando: eu não tenho nada contra você. Por quê? Porque ele provavelmente não mandou notícias pela vergonha. Então o pai acha o quê? Pior, está morto. E ele se alegra com aquilo. Alegra com o filho que se arrependeu e retornou. Esta é a maior afirmativa do texto. Ele voltou. Por que voltou? Porque se arrependeu. Se ele não tivesse arrependido, ele não tinha voltado, ele tinha ficado lá em qualquer lugar. Mas ele voltou. E aí ele tem, em contrapartida, o outro filho. E o outro filho, quando fica sabendo daquilo, se indigna com o pai. Não quer nem entrar na festa. E o pai sai, vai chamar: vem, entra, alegra-se conosco. Lembra como ele encerrou as outras duas parábolas, dizendo: olha, vocês têm que perceber que isso é o motivo de alegrar. Não só pelo que você encontrou, mas por todos vocês que estão aqui. Os anjos não se alegram no céu? Era isso que ele queria dizer na palavra anterior. E aqui ele então chega e fala o que para o filho? E respondendo, disse ao pai: pai, eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. O que ele fez? Ele quis jogar o outro como ruim, dizendo: olha, esse aqui te desobedeceu, te desonrou, pegou o seu dinheiro e ficou com meretrizes, gastou tudo. E o Senhor pega depois de tudo isso e ainda mata um novilho e faz uma festa para ele. E aí o pai vem para ele e fala: filho, você sempre esteve aqui comigo. Ou seja, você nunca matou um novilho para alegrar-se com os seus amigos, porque não quis. Mas também, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, eu te entreguei naquela hora, não te entreguei? Você, como filho mais velho, você deveria ter esbofeteado o teu irmão, só por fazer um pedido desse. Mas você não fez isso também, né? Você pegou, foi a sua parte. Então tudo que é meu é seu. E eu estou alegre porque esse aqui estava perdido. E eu queria que você se alegrasse comigo. O que esse texto fala para a gente? Que não existe crédito, nem débito. A gente só vai entender essa parábola se ler todas elas. Porque aqui nesse lugar e nessa palavra, ambos
estão perdidos. Mas por quê? Então vamos voltar. Capítulo 14, verso 6. Diz que Jesus lhe conta uma parábola acerca do trabalho no dia do sábado. E diz assim: e nada poderiam lhe responder. E aí no verso 15, ele fala assim: feliz será aquele que comer no banquete do reino. Quando Jesus fala aos fariseus, ele fala sobre a lei, sobre trabalhar no sábado, e que o reino está sendo posto. E Jesus está convidando a igreja, mas a igreja não quer ir. E aí no capítulo 15 ele vem falar: sabe por que não quer ir? Porque vocês estão perdidos. E aí conta acerca das parábolas. Jesus está falando sobre encontrar o reino. E como encontrar o reino se estamos perdidos? Vamos olhar uma coisa aqui. Primeiro, qual é a primeira parábola? Vamos voltar? Quem arrisca aí? Primeira parábola do texto. Ovelha? É da ovelha, não é? Vou fazer uma pergunta para você. Ovelha. A ovelha está perdida, não está? Ovelha perdida, sabe que está perdida? Sabe? Sabe. Quando a ovelha está separada do rebanho, o que ela começa a fazer lá? Gritar. Não é? Boi também é assim, bezerro. Acontece muito isso. Separa ele de lá, da mãe, põe ele longe. O que ele começa a fazer? Reclamar também. Sabe que está perdido. Então eu pergunto para vocês: a ovelha sabia que estava perdida? Onde estava a ovelha? No deserto. Então a ovelha sabia que estava perdida e estava longe de casa, fora de casa. Qual que é a segunda parábola? Dracma. O que representa a dracma? Uma moeda? Um dinheiro? Mais ou menos. Vou perguntar para as mulheres: o que representa o véu da noiva? Hein? A honra e pureza. E ele tem mais um significado, mas a nossa cultura destruiu esse significado. Alguém já viu um casamento judaico ou casamento árabe? Que é da onde nasce essa cultura? Vocês já viram aqueles véus em que as noivas colocam moedas ali? Vocês já viram? Alguém já viu véu com moeda? Tem uma novela aí que as mulheres dançavam lá com véu com moeda. Todo pai na cultura daquele tempo, quando a filha ia casar, para ele era mais importante no mundo, não era? Muito valor ela tinha. Então ele dava o dote e pegava essas moedas, aqui no caso é uma dracma. Uma dracma era mais ou menos o valor de um denário, um dia de serviço. E dava quantas para ela? Várias. Por quê? Porque quando ela colocava ali no véu, ela costurava aquelas dracmas e guardava ali no véu. Porque se o seu marido morresse, se morresse o marido desta moça que acabou de casar, ela não ficava com nada. Vocês viram? Quem fica com o negócio? Os filhos. E se o marido morresse, ela ficasse viúva, ela tinha que voltar para casa. Como é que ela voltava para casa? Com que dinheiro? Se ela não tinha nada com aquele que ele deu para ela. Então ela guardava. Na história, essa mulher tem 10 dracmas. E essas 10 dracmas representam o quê? Tudo que você tem na vida.
Se você ficar só, é disso que vai depender. Então ela perde uma. Quantas ovelhas foi perdida? Uma. Quantas tinham? 100. Aqui não. Aqui são 10 dracmas e perde uma. Pergunta agora de novo para vocês: dracma sabe que está perdida? Não. Aonde a dracma estava? Em casa. Então no primeiro eu tenho a figura de alguém que não sabe que sabe que está perdido, mas está perdido fora de casa. Na segunda eu tenho a figura de algo que está perdido dentro de casa. E o terceiro, tem um perdido fora e tem um perdido dentro. E olha só a importância. Na primeira era 100 e tinha uma perdida, certo? 1%, né? Na segunda eram 10 e tinha uma perdida, 10%. E nesta, metade estava perdida. Ou seja, 1% dos que estão lá fora sabem que estão perdidos, mas estão longe de casa. Mas 10% dos que estão perdidos em casa não sabem que estão perdidos. E 50% está perdido fora e está perdido dentro. Essa é a conta que a gente faz aqui. Um perdido fora e um perdido dentro. E eu confesso para vocês, um dia eu estive perdido fora. Um dia eu estive perdido dentro. Porque em determinado momento da minha vida, eu estive fora e sabia que eu estava perdido. E em outro momento, eu estava aqui dentro, mas eu não sabia que eu estava perdido. Hoje é cedo. Hoje é o momento da gente se encontrar nele. E quando a gente fala em renovar a aliança, é a gente se achar. Porque Deus olha para nós como filhos. E Deus não faz as coisas para nós porque somos bons ou porque somos corretos. Outro dia eu estava falando isso até na aula, no seminário de liderança. Muitos de vocês que são pais agem assim. Vocês fazem porque o filho obedeceu tudo direitinho, porque ele foi bonitinho, arrumou o quarto? Não, você faz porque ele é filho. E é assim que Deus faz conosco. E a isso Ele chama de graça, favor imerecido. É assim que Ele nos trata. E é por isso que Ele dá tanta importância para a gente. Ele dá tanta importância de sempre acharmos, nos encontrar. Muitas vezes a gente faz orações e eu durante a minha caminhada cristã eu percebi que tem algumas que não funcionam, porque Deus não vai contra o desejo daquela pessoa. Eu sou calvinista, eu acredito em predestinação, mas eu percebi que em muitos momentos Ele respeita aquele desejo da pessoa e Ele deixa. Vai, segue o teu caminho, vai para um lugar distante. Mas a todo momento eu sempre aprendi que a gente deve pedir para Deus encontrar aquela pessoa. Não vou pedir para que Ele converta e convença ela, mas para que Ele encontre ela. Porque quando Ele toca, quando Ele chega, como chegou nesse rapaz, que
Que o Espírito Santo vai diante dele e ele sente ali e fala: cara, peguei contra o meu pai. É assim que a gente deveria pedir pelos outros, para que Deus nos encontre. Muitas vezes você deve ter feito oração: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei se foi só eu que já faço essa oração, gente. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas quando a gente não sabe o que fazer, é porque a gente está o quê? Perdido. E a gente precisa que Deus encontre a gente. E que o Espírito Santo fale de novo no nosso coração. E a gente se arrependa dos maus caminhos. Converta-se e saia dele. Mas isso vai depender da nossa posição diante dele. Por isso eu queria orar com você hoje. Porque esse momento de aliança com Deus é muito importante. Porque eu olhei aqui hoje, quando eu abri a Bíblia, quem eu era, quem eu sou. E eu, quando peguei a Bíblia, eu tenho um monte de Bíblia lá em casa. E normalmente eu gosto de usar uma, mas hoje eu não sei porque eu peguei essa aqui. Falei, vou com ela. E aí, aconteceu isso de eu achar esse cartão aqui. Mas eu trouxe algo que eu queria repartir com vocês nessa noite. E eu usei uma vez e estava aqui dentro. E eu queria que você ficasse de pé e orasse comigo. E eu vou ensinar para vocês a oração do Pai Nosso. Em aramaico. Amém? Vocês oram comigo? Ao do Ashmei. Ao repete comigo. Ao do Ashmei. Pai nosso que estás nos céus. Nefe Kadash Ishmahá. Nefe Kadash Ishmahá. Santificado seja o teu nome. Tentei mal urfakar. Tentei mal urfakar. Venha o teu reino. Nem o subidonate. Seja feita a tua vontade. É com do Ashmeia ao Ahá. Assim na terra como no céu. Hal Delakma do Sum Cana Biomana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Ashi, o Akima, Halberim. Perdoa as nossas dívidas. É cana, o Akana, assim como nós. Shuakinã, Tauarrei, perdoamos nossos devedores. O Alacamã, deliciona, não nos deixes cair em tentação. E Lapassã, Mepicha, nos livra do mal. Metol, Delarrei, Malcufa, porque teu é o reino. O Alahai, o Otice, o Horta, poder e glória. De Aulum, ao Amin, amém, para sempre, eternamente, amém. Vocês não podem falar que nunca vocês falaram em línguas. Amém. Deus, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, diante desta aliança que hoje renovamos, Pai. E te pedimos, nos encontre. Acha-nos, Pai. Nós que muitas vezes estamos perdidos. Acha-nos e nos dá uma nova oportunidade, Pai, de recomeçar, Pai. Alegre-se conosco, Pai, porque o Senhor nos encontra. Oh Deus, nós pedimos perdão, Pai, por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa sarar as nossas terras. Oh Deus, cura, limpa-nos,
Oh Deus, nos refaz como teus filhos, Pai. Seja, Senhor, eterno. O Senhor nos dá hoje a oportunidade, Pai. E eu te agradeço. Agradeço porque todas as vezes que nos dirigimos ao Senhor, o Senhor ouve dos céus e perdoa as nossas dívidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Leve vocês em paz hoje. E que você reflita que a todo momento em que houver dúvida, corra para o Pai. Amém?